Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de especialização em dor para fisioterapeutas. Meu nome é Rafael Kraskelait, eu sou o coordenador do curso e também vou ser professor de vocês em vários dos módulos desse curso de especialização. Nesse primeiro módulo, eu vou falar um pouco para vocês sobre a problemática da dor, o tamanho do problema da dor no mundo. E para a gente abordar esse assunto, nada melhor do que discorrer um pouco sobre a epidemiologia da dor. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa videoaula. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Kraskelait, eu sou fisioterapeuta, especialista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutor em Neurociências e Comportamento também pela USP, MBA em Health Tech pela FIAP. E além de ser coordenador do curso de especialização em dor para fisioterapeutas, eu sou clínico experiente no manejo de pacientes com dor crônica e também atualmente trabalho como pesquisador e sou um dos sócios do portal Fisiortopedia. Nessa aula, meu objetivo com vocês vai ser não só fazer vocês entenderem o motivo de vocês estarem aqui, mas também entender por que a fisioterapia pode ser a profissão do futuro, ao lidar com pacientes com quadro de dor de uma forma melhor. Então vamos começar um pouco falando sobre o panorama da dor no mundo, né? Qual que é o tamanho desse problema? E de novo, para a gente poder entender esse panorama, a gente tem que recorrer a pesquisas epidemiológicas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se sintam à vontade para pausar o vídeo e refletir um pouco sobre isso. Hoje nós vivemos, pelo que nós conhecemos, o apogeu tecnológico e científico no que diz respeito ao nosso conhecimento sobre como as coisas funcionam. Então, talvez hoje, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, seja um momento onde nós mais sabemos sobre dor e também onde nós temos mais tecnologia para lidar com essa situação. Então, não faria sentido, dado que nós sabemos mais sobre dor e que nós também temos mais tecnologia do que nunca na história da humanidade, que a gente conseguisse lidar melhor com esse problema? Que a gente estivesse sendo bem sucedido em minimizar o impacto e o custo do manejo de condições de dor no mundo? Pausem esse vídeo e reflitam um pouco sobre essa pergunta, porque o que vem depois talvez assuste um pouco vocês. Bom, como é que a gente responde essa simples pergunta? Na verdade, com pesquisa. E desde 1990 nós temos uma pesquisa que é, na verdade, uma iniciativa global chamada The Global Burden of Disease, que é uma pesquisa epidemiológica global conduzida pelo Institute of Health Metrics and Evaluation, com parceria com a Bill e Melinda Gates Foundation, que realiza uma pesquisa global tentando entender não só as principais doenças que acometem a maior parte dos países no mundo, mas também quais são os fatores associados com uma série de desfechos em saúde, como, por exemplo, mortalidade infantil, homicídio, morte. E dentre os desfechos que a gente investiga e encontra nessa pesquisa, está um que é do nosso interesse, o chamado anos vividos com incapacidade, que literalmente é uma medida de anos de vida humano perdidos por conta de uma incapacidade associada a uma doença. Então, desde 1990, mais ou menos a cada 2 anos ou a 3 anos, nós temos um novo censo saindo, mostrando quais são as principais doenças e os principais fatores associados com esses desfechos e com incapacidade e sofrimento humano no mundo. E desde o primeiro censo, em 1990, a gente tem uma figura muito clara se formando. Ao longo do tempo, a doença mais incapacitante do mundo foi e ainda é a dor lombar. E das 10 principais doenças que acometem hoje a humanidade, tanto em mulheres quanto em homens, as dores musculoesqueléticas e as dores crônicas como um todo representam a maior parte dessas condições. Então, a dor lombar, dor no pescoço, outras queixas musculoesqueléticas, a dor neuropática, as cefaleias, todas essas condições representam os principais motivos não só de custo, mas também de incapacidade associada em todos os países. E não só a prevalência, um conceito que vocês já entenderam, né, a diferença entre prevalência e incidência, usando uma analogia muito rápida, se a gente estivesse olhando para um balde, a prevalência seria, naquele momento, qual é o nível de água que aquele balde tem? Quantos casos a gente tem daquela doença no mundo? E a incidência seria o fluxo da torneira que enche esse balde, né, num determinado momento do tempo, um período do tempo. Com quantos, né, em tanto período, ou em um ano, quantos novos casos acontecem? O que a gente tem observado desde 1990 é que tanto a prevalência quanto a incidência dessas condições de dor tem aumentado ao longo do tempo. E uma outra coisa ainda mais alarmante, não só a prevalência e a incidência aumentaram ao longo do tempo, mas o impacto dessa condição também tem aumentado. E a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que foi retirado do paper, ou da série famosa de papers publicada no The Lancet, no ano de 2018, onde nós conseguimos ver que de 1990, ali mais rosa, até 2015, que é a área mais azulada no gráfico, a gente tem um aumento dos anos vividos com incapacidade por faixa etária. Ou seja, não só a prevalência, nesse caso aqui, da dor lombar tem aumentado ao longo dos anos, e a sua incidência também, como o seu impacto também tem aumentado ao longo dos anos.
ao ponto de que quando a gente olha hoje para o mapa global e pergunta qual é a doença mais incapacitante em cada país, como vocês podem ver nessa imagem, né, roxo é dor lombar, o mundo é roxo. A dor lombar é a doença mais incapacitante do mundo. E no Brasil a situação não é diferente, né? Como eu falei, a dor lombar é a doença mais incapacitante do Brasil, seguida da migrânia, nós temos ali outras queixas musculoesqueléticas, dor na cervical e diabetes. Lembrando que boa parte da incapacidade associada ao diabetes deve-se à polineuropatia diabética, que está associada com um tipo muito comum de dor neuropática, ou seja, das principais condições que levam à incapacidade e sofrimento humano, aqui no Brasil e no mundo. A maior parte dessas condições são associadas à dor, como eu já comentei com vocês. Nós temos dados ainda mais alarmantes. Segundo a IASP, 1 em cada 5 pessoas no mundo hoje sofre de dor crônica. E segundo o censo de 2020 do The Global Burden of Disease, 1 em cada 3 pessoas no mundo precisa de reabilitação, e a maior parte por condições de dor. Então, de fato, nós estamos lidando com um problema de proporções globais. E não apenas as condições de dor estão associadas com incapacidade e sofrimento humano, como também são as principais fontes de gasto dentro do sistema de saúde, na maior parte dos países. Nós temos um dado aqui muito interessante. Esse valor de 635 bilhões de dólares por ano é o que os Estados Unidos gasta todo ano com o tratamento de condições de dor crônica, com manejo direto e indireto dessas condições. Para vocês terem uma noção, isso equivale ao que é gasto com tratamento de câncer, doenças cardíacas e diabetes combinados. Ou seja, a dor crônica hoje representa a doença mais cara em termos de gastos para os Estados Unidos. Quando a gente olha especificamente com o que isso é gastado, essa quantia, uma boa parte dela, na verdade, é gasta com condições de coluna. Cerca de 134,5 bilhões de dólares por ano são gastos com tratamento de coluna nos Estados Unidos. E uma grande parte dessa quantia é gasta de forma desnecessária, ou seja, com excesso de exames ou excesso de tratamentos necessários, que acabam levando a uma cadeia de eventos que gera incapacidade e afastamento profissional e deixa os nossos pacientes nessa situação de sofrimento humano elevado. No Brasil, nós temos dados que mostram que a situação parece ser muito parecida. A estimativa brasileira de pessoas com dor chega a mais ou menos 40% da população, ou seja, mais ou menos 40% dos brasileiros hoje apresentam algum tipo de dor crônica. No último censo do Global Burden, nós temos um dado aí de que mais ou menos 18 milhões e 200 mil pessoas apresentam dor lombar hoje no país. A gente sempre gosta de fazer um comparativo com a depressão, porque hoje a depressão é uma coisa que está muito em voga e realmente ela está sendo olhada dentro do mercado de health techs, dentro do mercado de saúde, como uma condição, né, que é muito grande e muito mal abordada. Mas só para vocês terem uma ideia, enquanto a depressão afeta mais ou menos 3% dos brasileiros, a dor lombar afeta 10%, e a dor lombar é só uma condição de dor crônica. Se juntar todas as condições de dor de coluna, a gente tem mais ou menos aí de 15% a 20% da população brasileira sendo acometidos por alguma condição relacionada à coluna. Então esse dado é um dado realmente alarmante. E quando a gente olha para essa problemática da dor na ótica de todos os stakeholders, ou seja, de todas as partes interessadas que são afetadas por essa problemática, a situação fica ainda mais difícil e ainda mais complexa. Então, eu vou contar a história de um paciente comum aqui no Brasil, né? Vamos chamar esse paciente de Seu José. Bom, o Seu José tem dor lombar e é uma pessoa ali, né, que, como eu falei para vocês, está entre ali os quase 10% da população brasileira que possuem dor lombar. Segundo os nossos dados, como eu falei para vocês, a dor lombar é a doença mais incapacitante do mundo. 1 em cada 5 pessoas no mundo sofre com alguma condição de dor crônica e muitas dessas pessoas têm dor lombar. Hoje nós temos aí um dado que 20% da incapacidade global hoje deve-se a condições de dor musculoesquelética e o tratamento para dor musculoesquelética, muito bem, como eu coloquei aqui para vocês, representa um dos principais motivos de gastos dentro do sistema de saúde. Dito isso, como é que é a trajetória desse paciente? Por que esse paciente é tão mal gerido e custa tanto para o sistema de saúde? Vamos tentar entender e só ilustrar uma história hipotética desse paciente tentando passar pelo sistema de saúde. Digamos que esse paciente, numa crise de dor lombar, busque um serviço de pronto atendimento. Apesar disso ser contraindicado por todos os guidelines clínicos internacionais e nacionais, a gente tem alguns dados mostrando que 36,6% dos atendimentos em pronto atendimento e 16,7% das internações no Brasil envolvem quadro de dor lombar. Ou seja, apesar disso não ser recomendado, boa parte dos pacientes acabam indo a um serviço de pronto atendimento. E aí, o que acontece é que esses pacientes vão acabar não só passando por uma consulta, mas também vai ser requisitado uma ressonância magnética ou um raio-x. E se a gente pensar que, na média, uma ressonância magnética custa de R$ 800 a R$ 1.500 no Brasil, esse paciente muito bem pode ser medicado, a gente tem um pacote de custo que muitas vezes não resolve o problema, na verdade,
né, que só gera custo, orientações que afastam esse paciente do trabalho e não geram nenhum resultado. Bom, depois de alguns dias, esse paciente pode não ter tido uma melhora clínica satisfatória e ele vai acabar buscando um médico especialista, um ortopedista, como foi provavelmente orientado dentro do serviço de pronto atendimento. Apesar de buscar um médico especialista como profissional de primeiro ou segundo contato ser algo contraindicado por todos os guidelines clínicos e sociedades que lidam com pacientes com dor, a gente tem um dado que no Brasil, cerca de 60% das pessoas com dor lombar crônica, por exemplo, eles relatam ir em médicos especialistas como profissionais de primeiro contato. E, obviamente, isso tem consequências. Um médico especialista, ele vai acabar e tem uma probabilidade muito maior de solicitar exames que são desnecessários. E a gente sabe hoje que exames necessários não só expõem os pacientes a uma radiação desnecessária, né? Algumas estimativas hoje sugerem pra gente que um paciente com dor crônica ao longo de sua vida, buscando tratamentos, é exposto a níveis de radiação justamente por fazer esse excesso de exame de imagem, semelhantes ao que um sobrevivente de Hiroshima e Nagasaki sofreu com as bombas atômicas, na verdade. Então, além de expor os pacientes a uma radiação desnecessária, os exames custam, e além de custarem, eles aumentam muito a probabilidade desse paciente não só sofrer um procedimento cirúrgico desnecessário, como também ser submetido a uma série de tratamentos sem evidência científica, sem comprovação científica, que também são desnecessários. Então, esse paciente também passa por um médico especialista, ele tem um custo relacionado a esse processo, isso não necessariamente resolve ou entrega valor para esse paciente. Alguns desses pacientes vão conseguir, dentro de um plano de saúde ou, por exemplo, de uma rede credenciada ao SUS, passar num serviço de fisioterapia. E grande parte dos serviços de fisioterapia hoje vinculados a planos de saúde ou até ao SUS vão e são conhecidos por uma quantidade ou por realizar uma quantidade excessiva de atendimentos, muitas vezes com intervenções não evidenciadas e de baixo valor. De novo, né, existe uma monetização em cima desse paciente. O sistema ganha na medida que esse paciente faz um volume grande de sessões, não necessariamente entregando resultado no processo. Por fim, a falta de resultado clínico pode levar à falha do tratamento conservador, onde esse paciente volta para um médico especialista e aí é submetido a um procedimento cirúrgico para tentar melhorar o seu quadro clínico. Acontece que nós temos várias revisões temáticas mostrando hoje que mais de 90% dos procedimentos cirúrgicos para dor são realizados sem nenhuma evidência científica e também são procedimentos de baixíssimo valor, ou seja, expõem pacientes a riscos desnecessários sem nenhuma informação ou dado comprobatório ou que meramente aumente a probabilidade desses pacientes terem alguma melhora clínica. Então esses pacientes se expõem a procedimentos, mais uma vez, desnecessários, geram custo, mais exames, se afastam do seu trabalho, gerando custos indiretos também, para realizar um tratamento que, na verdade, não tem nenhuma comprovação científica de resultado. E, por fim, uma grande parte dessas pessoas com dor lombar, seguindo o exemplo que eu estou dando para vocês, acaba se afastando ao longo do tempo. A gente tem alguns dados mostrando que, ao longo dos últimos 20 anos, cerca de 65% dos afastamentos profissionais que foram realizados pelo INSS aconteceram por condições, principalmente de dor musculoesquelética. Então, a dor lombar é a principal condição que leva a afastamentos profissionais. E, novamente, esse afastamento acaba gerando custos diretos para o governo e também custos indiretos, porque esse indivíduo para de ser produtivo para a sociedade. Esse indivíduo também vai acabar parando de conseguir gerar uma renda própria para sua casa. Isso vai afetar também a sua dinâmica familiar. E mais ainda, existem alguns impostos do Ministério do Trabalho sobre as empresas que fazem com que as empresas acabem pagando um imposto chamado imposto RAT, sobre a taxa de afastamentos. Então, nós temos aqui uma trajetória clássica de um paciente com dor musculoesquelética dentro do sistema de saúde. E acontece que, como dor é um fenômeno muito mal compreendido, a maior parte dos pacientes com dores, além da dor musculoesquelética, com outros tipos de dor, como uma dor crônica primária, por exemplo, uma dor visceral primária, uma dor espalhada e muitos quadros de dor crônica secundária, como vocês vão ver ao longo do curso, acabam tendo processos de tratamento e trajetórias dentro do sistema de saúde muito parecidas. E isso não só gera incapacidade, como não gera resultados clínicos favoráveis e gera um custo exorbitante. Esse é o custo médio de um paciente, né, como o seu João. R$500 mil são gastos em média com pacientes com dor lombar que passam por uma trajetória como essa. E esse custo, na verdade, ele é diluído de novo em todos os stakeholders ou partes interessadas. A gente tem dados, como eu falei para vocês, mostrando que a dor lombar, hoje, é o principal motivo de idas ao pronto-socorro, de internações dentro dos planos de saúde. E também nós temos vários dados, como mais ou menos, né, hoje, 30% da população brasileira é coberta por um plano de saúde. E destes, 70% são cobertos por planos corporativos. Nós temos alguns dados que mostram
que o principal motivo de uso do plano de saúde corporativo hoje é por conta de condições de dor, principalmente musculoesquelética, a principal delas, a dor lombar. Nós também temos dados ali, então, mostrando que as empresas também sofrem com isso. Hoje, condições de dor são o principal motivo de atestados, são o principal motivo de abertura de sinistros com os planos de saúde ou de uso dos planos de saúde, o que acaba repercutindo em reajustes abusivos por parte desses planos para as empresas. E também as condições de dor são o principal motivo de afastamento profissional para a empresa, o que não só gera custo para o governo, mas também gera custo para a empresa na forma de imposto sobre o número de afastamentos. E por fim, se não fosse suficiente isso, a gente tem alguns dados mostrando que hoje os profissionais de saúde também sofrem com essa condição, com essa problemática toda. Porque as condições de dor normalmente são muito mal endereçadas pelos profissionais de saúde, o que gera uma taxa de insatisfação dentro da classe dos profissionais muito grande. E dentro da classe dos fisioterapeutas, a gente tem alguns dados que mostram que o manejo de condições de dor, crônica principalmente, refratária, aqueles pacientes que não costumam melhorar com tratamentos principalmente de baixa evidência, eles são muito frustrantes e estão muito associados ao burnout profissional fora do Brasil. Então, o que eu queria trazer para vocês é que a dor é uma problemática gigantesca e que ela não afeta só o paciente, a pessoa que está sofrendo com essa incapacidade, e que muitas vezes está pagando do seu bolso esse tratamento, mas que afeta todos os stakeholders. Afeta empresas, afeta planos de saúde, afeta o governo e afeta também a saúde e a qualidade percebida do serviço ofertado por profissionais de saúde. Porque esses pacientes de fato sofrem muito dentro do sistema de saúde. E aí nós começamos uma discussão então sobre como que o sistema de saúde hoje funciona. E talvez essa seja uma parte do problema, uma parte que vocês podem começar a tentar mudar, principalmente se especializando no manejo desses pacientes. Eu vou pedir para vocês fazerem uma experiência mental aqui comigo. Vamos imaginar duas formas de remuneração em uma empresa que trabalha com recapeamento de vias, que tapa buracos. No Brasil, as empresas que tapam buraco ganham um licenciamento, eles concorrem por trabalhar com o município ou com o governo, e eles ganham por buraco tapado, literalmente. E na Europa, as empresas ganham um fee, ou seja, uma taxa, para manter a integridade da via. Eu não preciso nem dar muitos exemplos e nem evidências para que vocês consigam imaginar as consequências disso. Onde vocês acham que vai ter mais buraco? No Brasil, onde o buraco ou as empresas ganham por buraco tapado, ou, por exemplo, na Alemanha, onde as empresas ganham por manter uma taxa fixa para manter a integridade da via. Não sei se vocês já foram para a Europa, mas as melhores estradas do mundo são conhecidas por estarem na Europa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a forma como o sistema de saúde funciona é, em parte, o problema também por que esse paciente fica no sistema de saúde com aquela trajetória tão sofrida como a gente descreveu. Esse sistema de ganhar por fazer, a gente chama de fee for service. O modelo fee for service implica em a gente ganhar pelo volume, ganhar pela ação, sem necessariamente garantir o resultado. Então, hoje no sistema de saúde, nós somos remunerados por realizar uma consulta, realizar um exame, realizar um tratamento, mas eu não tenho um compromisso com o resultado. Eu não ganho necessariamente por entregar resultado. Eu ganho por agir. E quais são, na verdade, as consequências ou os fatores associados com o modelo baseado no fee for service, que ganha e funciona dessa forma? O primeiro é o foco no serviço. Como eu, na verdade, não ganho por fazer melhor ou não ganho por resultado, na verdade, eu foco no meu serviço. Eu não tenho nenhum motivo para focar em outra coisa que não serviço. Além disso, a minha margem depende exclusivamente de preço e de volume. Fazer. E muitas vezes em cima ou às custas de não apresentar resultado. Afinal, se o paciente melhorar rápido, isso pode comprometer a minha capacidade de monetizar em cima daquele paciente. Além disso, não existe um compromisso com o resultado, nenhum compromisso. Eu posso fazer um pacote de tratamentos que custa R$5.000 para um paciente com um quadro de dor e ele pode acabar o tratamento sem nenhuma melhora clínica e mesmo assim eu ganho meus R$5.000. A diferenciação para os concorrentes nesse setor acontece por preço, marketing ou por promessas de melhora. De novo, eu não preciso garantir o resultado. Eu preciso apenas prometer ou parecer ser algo melhor do que o meu concorrente. E eu atraio os pacientes por isso. E por fim, quando eu ganho pelo resultado, eu não tenho nenhum incentivo para evitar que a ação aconteça, para minimizar a necessidade de agir. Por exemplo, no Brasil, eu estou descrevendo para vocês um problema que é do sistema de saúde como um todo. Nós temos dados mostrando que campanhas como Novembro Azul e Outubro Rosa são um grande desperdício de dinheiro, que não reduz mortalidade e, na verdade, não só piora a qualidade de vida das pessoas que passam pelo rastreio de câncer de mama e próstata,
como também aumenta coisas como impotência sexual, incontinência urinária entre as pessoas que são diagnosticadas. Porque são campanhas de rastreio que identificam pessoas que não necessariamente vão evoluir para um óbito relacionado com a doença e submetem essas pessoas, todo overdiagnosis leva ao overtreatment. Então, um sistema que é remunerado pela ação, ele não tem nenhum incentivo para, por exemplo, ao invés de investir em um rastreio que não gera custo-efetividade, investir em campanhas de promoção primária que evitam a necessidade desse rastreio acontecer. Um problema gigantesco dos modelos de fee-for-service é justamente esse. O modelo, o sistema que é remunerado por agir, não tem nenhum incentivo, novamente, para evitar que a ação seja necessária, justamente porque esse sistema se beneficia do ato de agir e não da não ação. Em contrapartida, nós temos uma outra proposta de funcionamento do sistema de saúde. Ela é chamada de fee-for-value, ou de value-based care. É a medicina baseada em valor, ou a saúde baseada em valor. Nesse modelo de funcionamento da saúde, o foco é no resultado. Afinal, a gente ganha por resultado obtido e não por agir. Eu ganho pelo que eu consigo propor para o paciente. Nesse caso, a minha margem depende de eu entregar resultado com o menor número de procedimentos necessários. Então, digamos, e essa é uma pergunta provocativa para vocês, se vocês ganhassem um valor fixo para tratar um paciente com dor lombar, como por exemplo o seu João que eu descrevi aqui para vocês, se vocês ganhassem R$2.000 para cuidar desse paciente, vocês fariam as mesmas coisas do que vocês fazem hoje? Pausem esse vídeo e reflitam um pouco comigo. Porque se vocês mudassem drasticamente o que vocês iam fazer para com R$2.000 conseguir ofertar o melhor tratamento possível, talvez a gente não esteja tratando o seu João com o cuidado que ele merece. E esse é o ponto. Como é que eu aumento minha margem no modelo baseado em valor? Se eu ganho uma taxa fixa para garantir resultado, eu preciso entregar um maior resultado possível com o menor número de ação necessária. E aí, a minha diferenciação com os concorrentes, ela acontece no valor, que é uma métrica que eu vou mostrar para vocês, que é quantificável. Eu não preciso prometer mais resultado, eu posso mostrar que na média eu tenho mais probabilidade de gerar resultado. E isso, em si, já é utilizado por vários grandes hospitais pelo mundo para conseguir ganhar, por exemplo, campanhas e concorrências e contratos contra concorrentes deles. E por fim, existe um incentivo para que eu não precise agir. Existe um incentivo para que eu economize e não use recursos de saúde. Porque na média nós sabemos que as ações na saúde elas têm custos. A maior parte das hipóteses ou das intervenções que surgem na saúde não se mostram eficazes ao longo do tempo. Para ser mais exato, cerca de 96% das intervenções ou hipóteses clínicas que são levantadas não se mostram eficazes. Ou seja, existe uma probabilidade muito maior de uma intervenção não funcionar do que de ela funcionar. De forma que é muito mais prudente para um profissional de saúde não agir, a não ser que nós tenhamos evidências suficientes que nos mostrem que agir é melhor do que não agir, do que agir até que nós tenhamos evidência que nos prove o contrário. Que é, infelizmente, o que costuma acontecer e parte da problemática do porquê que esses pacientes sofrem tanto e porque a dor é um problema tão grande assim. O que é valor, então, gente? O conceito de valor em saúde é a qualidade do serviço, e entendam qualidade como desfechos clínicos que são PROMs, desfechos centrados no paciente, como incapacidade e dor, em casos de dor, por exemplo, dor crônica, com a experiência que o paciente tem com o serviço. Então, o valor é a qualidade do serviço, que é uma experiência misturada com desfechos clínicos, dividida pelo custo. Então, pensem comigo. Quanto mais eficácia eu conseguir gerar para um paciente, quanto mais efeito clínico eu conseguir gerar para o paciente e mais experiência positiva eu gerar para esse paciente, com menor custo, mais eu entrego valor para ele. E é disso que se trata. Para a gente poder, com base no nosso dia a dia clínico, ajudar pacientes com dor crônica como um todo, a gente precisa começar a oferecer mais valor no seu tratamento. E valor no tratamento, de novo, é uma mistura de desfechos clínicos, experiência e redução de custo. Se eu diminuir o custo associado com o tratamento, com o processo inteiro de tratamento, entregar uma experiência e um resultado melhor, eu entrego mais valor. E é disso que a gente precisa conseguir melhorar, e é isso que a gente precisa conseguir fazer com esses pacientes, para com a nossa parte, como clínicos, conseguir melhorar essa situação. Se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, Michael Porter, um dos principais autores do livro Redefining Healthcare, que foi o pesquisador, na verdade, que cunhou a saúde baseada em valor, ele define quais são os princípios que a gente precisa para conseguir integrar isso. Mas, no que nos tange aqui como clínicos, nós não somos tomadores de decisão, e a maior parte de vocês talvez não esteja num contexto de trabalho onde vocês tenham que adotar e escolher entre intervenções custo-efetivas tentando produzir mais valor. Como clínicos, aonde essa reflexão nos leva? Ela nos leva na ideia
de que para a gente poder entregar mais valor para o paciente, a gente precisa entender muito bem sobre o que é dor, a gente precisa se basear nas melhores evidências disponíveis para evitar o excesso de diagnósticos e tratamentos e conseguir de fato ajudar esses pacientes a ter uma trajetória menos sofrida dentro do sistema de saúde. A gente precisa ajudar esses pacientes a romperem não só o seu ciclo, a sua trajetória como pacientes com uma dor incapacitante, mas também a sua trajetória dentro do sistema de saúde. E eu convido vocês a essa reflexão. Dentro do que a gente entende hoje, que é um papel do fisioterapeuta no mundo, nós temos uma função importantíssima no manejo de pacientes com dor. Nós podemos e devemos ser profissionais de primeiro contato. Existem diversas evidências mostrando que quando fisioterapeutas são os profissionais de primeiro contato, são os primeiros profissionais a atender pacientes com dor, ao invés de médicos especialistas, por exemplo, a gente consegue gerar maior resultado em menos tempo, com um custo muito menor. Só que para nós virarmos profissionais de primeiro contato, para nós assumirmos o protagonismo do cuidado do paciente, e não me entendam mal, o protagonista da trajetória clínica é sempre o paciente, mas para nós sermos esse profissional que está à frente desse cuidado, evitando com que o paciente seja submetido a tratamentos necessários, diagnósticos necessários, nós precisamos nos tornar especialistas em dor. Essa era a minha mensagem para vocês. Eu espero que tenha ficado claro o tamanho da problemática da dor, mas principalmente uma luz no fim do túnel. Eu acredito cegamente que nós, fisioterapeutas, ao nos apoderarmos de conhecimentos relacionados à ciência moderna da dor e usarmos conhecimentos baseados em evidência e na melhor evidência disponível, conseguimos mudar a trajetória de pessoas com dor. Conseguimos entregar muito valor para esses pacientes. E talvez possamos ajudar esse número gigantesco de pessoas a iniciar uma trajetória nova, uma menos ameaçadora, uma que vale a pena ser vivida. Obrigado.